E o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar também aqui no devocional uma mensagem sobre cura, né? Porque eu acho que é algo que ele tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado, né, na nossa comunidade, e esse é um tema que o Senhor deu para todos, não é exclusivo para Iabe Lapa, mas para todos aqueles que precisam de cura. E eu acho que se ele colocou no meu coração, porque tem pessoas aqui que precisam de uma cura em alguma área na vida dele, né? Na sua vida. Uma vez eu participei de um encontro com Deus da igreja que eu era, e nesse encontro a ministração era sobre cura, né? E a pastora falou, e ela falou uma frase que ficou na minha mente assim por muito tempo. A vida inteira nós vamos precisar de cura. E independente da área, né? Às vezes nós precisamos de uma cura para algo físico, às vezes nós precisamos de uma cura para algo emocional, às vezes nós precisamos de cura para algo sentimental, e às vezes para algo espiritual, né? Por mais que a gente esteja curado em alguma área, tem sempre alguma outra área que precisa de uma ação do Senhor, né? Que precisa de uma ação, uma intervenção divina. E é sobre isso que a gente vai falar. E a ministração, a palavra, o versículo, né, que eu trouxe para compartilhar com vocês está em Marcos, tá? Capítulo 10, e os versículos do 46 até o 52. É uma passagem conhecida já, né? A maioria das pessoas já ouviu falar, mas eu gostaria de trazer ela de algo, compartilhar ela com a reflexão que o Senhor colocou ao meu coração, tá bom? Marcos 10, 46, quem quiser acompanhar aí, tá bom? Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. É uma passagem que todos já conhecem, né? A cura de um cego que morava em Jericó, né? E esse cego ele teve uma atitude, né, para que essa cura chegasse até ele, né? Quando a gente lê aqui que quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele já começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, ao mesmo tempo, muitos estavam dizendo, as pessoas ali ao redor dele falavam, cale-se, mandavam ele ficar quieto, fazer silêncio. E aí, quanto mais as pessoas falavam, mais ele gritava, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, assim, essa passagem, esses dois versículos, é muito claro, assim, quando eu leio, já vem a imagem na minha cabeça de uma pessoa desesperada gritando e as pessoas mandando ela, fica quieto, meu, por que você está gritando? Para com isso, fica em silêncio, porque, né, o cego, né, e todas as pessoas que tinham alguma doença, enfermidade, eram pessoas excluídas, então eram pessoas que não poderiam estar ali no meio das pessoas sãs, vamos dizer, e quanto mais ele gritava, mais a pessoa falava para ele ficar quieto, e aí ele gritava, Senhor, me escuta, por favor, tem misericórdia de mim. Bartimeu sabia quem Jesus era. Por quê? Porque nesse contexto, Jesus já era conhecido. Desculpa o barulho dos cachorros. Nesse contexto, Jesus já era conhecido.
né, entre o povo que habitava ali na cidade de Jericó e aos arredores. Porque Jesus já tinha feito muitos milagres, né, a fama dele já tinha se espalhado, então não tinha uma pessoa ali que não tinha escutado a respeito dos milagres de Jesus, de que Jesus poderia curar, de que Jesus era a própria cura, né? Aqueles que criam em Jesus, como o Messias, sabiam que ele era a própria cura. Então, Jesus é a cura, né? Jesus pode curar. E o povo tinha certeza que Jesus poderia curar todos e qualquer enfermo. Não é à toa que onde ele passava, filas e filas, multidões se reuniam, porque eles iam em busca de cura, né? De libertação, de uma transformação de vida mesmo, né? E a pergunta nós que cremos em Jesus, nós que ouvimos falar de Jesus, nós que sabemos que Jesus pode fazer milagres, que Jesus já fez milagres, que ele ainda faz milagres, que ele pode curar, que ele é a cura. Eu e você tem essa convicção de que Jesus pode curar? Você acredita de verdade que ele pode curar a sua vida, que ele pode transformar? A gente vai falar mais sobre isso ao final. Mas Bartimeu, ele sabia que Jesus poderia curá-lo, né? Ele começou a gritar, ele começou a chamar a atenção de Jesus de alguma forma, né? Ele gritava, mesmo que as pessoas mandassem ele ficar quieto, e ele gritava, ele tentava chamar a atenção de Jesus, porque ele queria a cura, ele precisava da cura, ele queria ser liberto de alguma forma, ele precisava se libertar daquilo que o aprisionava, daquilo que o excluía, daquilo que o diminuía. E mesmo diante da sua deficiência visual, né, das dificuldades que ele tinha, ele não desistiu de clamar por ajuda. Ele persistiu, mesmo quando aqueles ao seu redor o repreendiam e tentavam o calar. E a primeira lição que a gente tem diante disso é sobre perseverança, sobre não desistir, sobre continuar, mesmo quando tudo dá ao redor. Ao redor está nos paralisando. Então, você aí que está me ouvindo, né, vocês querem a cura em alguma área da vida de vocês? Seja física, seja sentimental, seja emocional, seja espiritual. Todos nós temos alguma coisa que precisa ser curado. Todas nós temos alguma área que precisa, né, de um socorro do Senhor. Senhor, eu preciso de ajuda na minha área sentimental, eu venho sofrendo tanto né, nessa área sentimental, na área emocional. Senhor, eu venho sofrendo tanto de doenças emocionais, de ansiedade, de medo, de depressão, de tristeza profunda, de qualquer outro transtorno físico também. Senhor, eu tenho sofrido essa enfermidade. Cada um sabe onde precisa ter uma cura do Senhor, de onde que precisa que o Senhor olhe com atenção, que precisa ser transformado. E se você quer essa cura, seja perseverante, né? Ore, lute, faça como o cego fez, grite. A gente não podemos e nem devemos aceitar viver com dor, com enfermidade, mas a gente pode fazer algo para que ela vá embora, né? Para que essa dor, essa doença vá embora. E se a gente sabe que Jesus é a cura, precisamos buscar com perseverança e não desistir, mesmo quando tudo diz que não. Né? Às vezes a gente começa a ficar firme, a buscar, a querer orar, a clamar pela cura, e aí vem um diagnóstico contrário, vem uma notícia ruim, vem a falta de dinheiro, acontece alguma coisa para nos desanimar, mas é aí que a gente precisa persistir e não desistir. A gente devemos aprender a ter perseverança na fé, né? E nunca deixar de buscar a presença do Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Deus honra a perseverança do coração e a busca incansável por Ele. Então, quanto mais a gente buscar, mais a gente orar, mais Ele vai honrar ali aquele que creu, que não desistiu até o final. Não aceite viver com essa dor, não aceite viver
com doença, não aceite viver com depressão, não aceite viver com tristeza, não aceite viver com medo, não aceite viver com essa dor que aflige o seu coração. Se tem alguma coisa que está te afligindo, não aceite viver com isso. Tem situações que a gente passa ao longo da vida que ela durou tanto tempo que a gente se acostuma a viver com uma dor. É igual a dor nas costas, por exemplo. A gente geralmente tem pessoas que têm dor nas costas, dor na lombar, dor aqui, nessa região, e aquela dor está tão constante ali que ela já se acostumou, então ela nem sabe o que é viver sem a dor. Mas se você sabe que tem algo ali que não foi Deus que te deu, ore para que isso vá embora. Não aceite viver isso, porque o Senhor Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Ele veio para nos trazer cura, veio para nos trazer libertação, veio para nos trazer uma vida nova, uma vida redimida, uma vida liberta e transformada. Então não aceite viver mais com angústia, não aceite viver com tristeza no seu coração, não aceite viver com ressentimento, com mágoa, não aceite viver sem perdoar aquela pessoa que precisa perdoar, não aceite viver sem liberar perdão. Você sabe que Jesus é a cura, então clame por ele, persevere. Não se importe o que as pessoas vão pensar, não ligue para o que as pessoas vão dizer, pois só você sabe o que você viveu e o que você tem vivido até hoje. Às vezes a gente deixa de buscar a nossa cura, a nossa transformação, tomar uma atitude, buscar um médico, buscar uma igreja, porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão ver através da nossa transformação, mas não, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Só Deus e você sabe o que você tem vivido até hoje, então não se importe com as opiniões das pessoas, porque quando a gente se posiciona para buscar algo, com certeza vai se posicionar, vai se levantar alguém para querer nos parar. E às vezes não é nem da pessoa, às vezes é o próprio inimigo, nosso inimigo Satanás, o diabo, que ele existe, e ele usa pessoas para nos parar. Né? Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O diabo usa pessoas para nos parar, usa pessoas para querer nos parar a nossa fé, querer nos impedir de buscar ao Senhor. Então, não ligue para o que as pessoas vão dizer. Continue sua busca. Então, essa é a primeira lição, é perseverança, é não desistir. E aí, o Bartimeu continua falando, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ao clamar por Jesus, Bartimeu demonstrou profunda humildade ao reconhecer sua necessidade e limitação. Então, ele reconheceu, ele precisava da misericórdia de Deus, porque ele sabia que só por ele sozinho, ele não ia conseguir. Ele se despiu do orgulho, da vaidade, né, daquilo que as pessoas falavam, e publicamente ele se mostrou que estava disposto a se humilhar diante do Senhor Jesus. Da mesma forma, nós também devemos aprender a ter humildade e reconhecer a nossa dependência de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós somos dependentes, sem o Senhor nós não temos nada. Se não fosse eu por nós, gente, para onde nós iremos, né? Tem até aquele horror. Para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? É isso, gente. Se a gente não, sem o Senhor, a gente não consegue fazer nada. E a humildade vai atrair a graça divina. Eu até coloquei uma frase aqui. A humildade atrai a graça divina e nos aproxima do coração do Pai. Então, nós precisamos ter humildade, não é com arrogância, não é achando que a gente sabe todas as coisas, não é querendo ter o controle das coisas que a gente vai conseguir algo, é com humildade. Reconhecer que temos uma dor, reconhecer que estamos doentes em alguma área, que a cura, né, vem para curar isso, e ao reconhecer que estamos doentes e precisamos da cura do Senhor, a gente vai alcançar essa cura. Porque ninguém vai ao médico se não reconhecer que está doente. Ao contrário, as pessoas fogem de hospital, fogem de médico, fogem de consulta, de exame, de tudo. Só vai no hospital quem reconhece que está doente, que precisa da cura em alguma área. E com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Nós precisamos reconhecer que a gente precisa dele, que a gente precisa identificar o membro que está doente, a área que está doente, que precisa de uma cura. E reconhecer que só nós não vamos, que a gente não vai se autocurar, que não é só tomar um remedinho ali que vai promover essa cura. E que a gente não tem poder para isso. É só o Senhor Jesus que tem. E nos apresentar o médico dos médicos.
em humildade, e não com arrogância, mas dizendo que o que ele quer que a gente faça. Então, a segunda lição que a gente aprende aqui com o cego Bartimeu é a humildade, se apresentar ao Senhor em humildade, reconhecer que estamos doentes em alguma área que precisamos da cura dele. Amém? Bartimeu jogou, aí aqui nos outros versículos vai falando, Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver, a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. A fé de Bartimeu foi inabalável. Mesmo diante das dificuldades que surgiram ao redor, ele cria que Jesus poderia curá-lo e não duvidou por nenhum momento. Ele não duvidou, e aquilo que prova que ele não duvidou é que quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, mais ele gritava. Ele creu de uma forma assim que eu sei que Jesus vai me curar. Gente, e hoje em dia nós lidamos com um movimento muito grande de pessoas incrédulas em Jesus, que só creem da boca para fora. É muito fácil a gente falar, não, eu creio que Jesus vai me curar, eu creio, mas o coração está cheio tem uma palavra aqui, incredulidade, está cheio de falta de fé, de incredulidade. E desse jeito a cura não vai acontecer, porque não adianta a gente falar, mas no nosso coração a gente não ter essa certeza. A fé é a certeza, fechar os olhos e tomar essa posição de fé mesmo. Essa fé sincera e confiante foi recompensada pelo próprio Cristo, que atendeu ao clamor do cego e lhe devolveu a visão. Então, o Bartimeu, ele creu, ele teve a certeza de que Jesus poderia curá-lo. Então, ele tomou para si isso, né? E que a gente possa aprender a confiar incondicionalmente no poder e na vontade de Deus, sabendo que ele age para o bem daqueles que o amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós temos que crer verdadeiramente que Jesus pode curar e crer como se a cura já tivesse acontecido. E tomar uma atitude de fé. Uma vez, eu tinha uma cachorrinha, uma Golden, né? E eu acabei de lembrar que uma vez ela estava com uma diarreia muito forte, né? Ela já morreu, gente, mas lembrando, né, dessa experiência agora. Ela estava com uma diarreia muito forte, tinha uns 4, 5 dias, e eu estava ficando desidratada, e a gente não tinha dinheiro para comprar remédio, a gente estava passando por uma situação financeira muito difícil, muito apertada, e não tinha dinheiro para comprar remédio, não tinha dinheiro para levar em consulta, não tinha dinheiro para nada. E aí, ela tinha acostumado a fazer as necessidades dela lá na rua, na praça, né? E aí a gente toda hora tinha que sair com ela para ela ir, né? Que ela tava com a diarreia toda hora, toda hora. E aí teve uma hora que eu saí, eu falei, Senhor, ó, não aceito mais isso. Eu sei que o Senhor se importa, né, com tudo aquilo que nós passamos, nós com os teus filhos, então eu não, ó, a gente não tem dinheiro. Nem para comprar um remédio, nem para levar lá na consulta. Então, por favor, Senhor, cura ela agora. Em nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a vida dela. E ela vai sair daqui. Eu vou subir para o meu apartamento, Senhor. E foi desse jeito que eu falei, até 2 a 2. Eu falei assim, ó, Senhor, eu vou subir para o meu apartamento e eu não vou descer mais. Porque eu creio que ela está sendo curada agora. E assim, dentro daquelas vozes que ficam dentro da cabeça, eu ficava, meu, você tá louca? Você tá louca? E aí eu ficava brigando comigo mesmo. Eu falei, não, eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu não vou pôr minha fé em ação. E aí eu falei, Senhor, olha, eu creio que o Senhor vai curar ela e eu não vou descer mais aqui para trazer essa cachorra para fazer cocô. E aí eu subi e ela foi curada naquele momento. É uma coisa pequena, uma coisa simples, tipo, irrisória, mas é no cotidiano que o Senhor vai aperfeiçoar a nossa fé, na nossa vida comum, na nossa vida ordinária, não é naquelas coisas gigantes, é nas pequenas coisas que ele se manifesta e que ele se mostra que ele está presente na nossa vida. É que a gente precisa colocar nossa fé em ação. Então, a terceira lição que a gente aprende aqui com o cego Bartimeu é ter uma fé inabalável, uma fé que crê que ele vai fazer as coisas,
que ele tem poder, gente, ele criou o universo, ele não vai ter poder para criar diarreia de uma cachorra? Não vai ter poder para criar, curar a sua vida sentimental, a sua vida emocional, a sua vida física, aquilo que você tiver para ser curado, ele vai curar. Ele já está curando, porque essa palavra veio para você, para ele te mostrar que ele já está trabalhando naquilo que você precisa de cura, assim como ele está trabalhando em mim também. Tem muita coisa, essa palavra fala muito comigo, porque tem muita coisa em mim que o Senhor está trabalhando, então é só uma testificação de que ele já está no nosso trabalhando em nosso favor. Amém? Após ser curado por Jesus, o Bartimeu não apenas recuperou sua visão física, mas também ganhou uma nova perspectiva de vida. Ele se tornou a prova viva da transformação de Cristo, que Cristo pode realizar em nós. Da mesma forma como quando permitimos que Jesus entre nos nossos corações e nos cure espiritualmente, também nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e poder, impactando positivamente a vida daqueles ao nosso redor. Então é isso, quando a gente recebe essa cura, a gente pode testificar, a gente pode glorificar a Deus por aquilo que ele tem feito, né? E ele quer nos usar para isso, para sermos curadas para poder curar. Tem até um louvor do Rodolfo, uma música do Rodolfo Abrantes, que fala que das minhas feridas saia poder para curar. E é isso, gente. Quando nós fomos curadas, o Senhor vai nos usar para curar outras pessoas. E que você possa receber a cura do Senhor, aquilo que você está precisando hoje, você possa receber, né? Mas para que você possa receber, faça como o cego Bartimeu. Grite ao Senhor, clame ao Senhor, abra sua boca e ore. Às vezes a gente quer fazer aquela oração, Senhor, mas não, às vezes o Senhor está esperando uma oração diferente da nossa parte. Está esperando que a gente ore mesmo, que a gente clame. Está esperando que os vizinhos escutem que a gente está orando, para que a nossa fé seja testificada e a fé deles também seja testificada. Para que eles escutem que naquela casa tem uma serva do Senhor, tem uma pessoa que crê que vai viver o milagre do Senhor. E para que, ao momento que essa pessoa escute essa oração, você seja curado. Você pode ser um instrumento do Senhor para levar cura também para outras pessoas. Amém? Então, a pergunta que Jesus tem para você hoje, para finalizar aqui essa reflexão, é: o que você quer que eu faça? Jesus te pergunta: o que você quer que eu faça? A mesma pergunta que ele fez para Bartimeu. E é isso, gente. Eu estou buscando a minha cura no Senhor. Espero que vocês alcancem a cura também que ele tem para vocês. E eu queria só fazer um breve momento aqui, eu sei que já passou muito do tempo, mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês aí na casa de vocês e pedisse que o Espírito Santo de Deus sondasse o coração de vocês e apresentasse aquilo que o Senhor, que você quer que o Senhor cure. Se é uma cura espiritual, que o Senhor apresente isso ao Espírito Santo hoje, ao Espírito do Senhor que está aí na sua casa. Apresente a Ele essa situação, apresente a Ele se é algo emocional, se é alguma doença emocional, se é alguma depressão que você carrega, alguma tristeza, alguma angústia, algum sentimento que traz opressão, algum peso. Apresente ao Senhor nesse momento, feche seus olhos, apresente a Ele. Senhor, olha, é isso que eu estou sentindo, é isso que eu estou precisando. Se é alguma cura física, de alguma enfermidade, Senhor, eu estou doente, eu estou com uma dor de cabeça, uma dor de dente. Apresente ao Senhor. Só você e Deus sabe aquilo que você tem passado, e Ele reservou esse momento para que você pudesse alcançar e provar que Ele é a cura. O Senhor Jesus é a cura. E Ele já está liberando isso sobre a sua vida. Creia. Deus, em nome de Jesus, eu oro pela vida de todas as meninas que estão aqui nesse devocional hoje, que estão ouvindo essa ministração, Pai. Sabemos que o Senhor é a cura, porque o Senhor veio, o Senhor carregou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o Senhor levou sobre
sobre a cruz do Calvário, Deus. O Senhor já se entregou, o Senhor morreu para que nós pudéssemos alcançar a nossa cura hoje. E que nesse momento, Senhor, que nessa noite, Senhor, cada menina que está ouvindo essa ministração, tome posse, Senhor, da cura delas, com fé, Senhor. Que elas clamem, que elas busquem, Senhor, pela cura do Senhor que o Senhor já derramou sobre a vida delas hoje, Pai. Eu creio, Deus, eu tenho provado de tudo isso que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. E eu creio, Pai, que elas vão testemunhar, Deus, que elas vão trazer um testemunho para glorificar o teu nome, da cura que o Senhor tem preparado para derramado na vida delas, Pai. Eu declaro cura, eu declaro restauração, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, ó Deus. E que o Senhor possa, Deus, se aperfeiçoar, que o teu nome seja glorificado, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém, graças a Deus. E é isso, meninas. Essa semana ainda o Senhor vai trazer a cura que vocês estão esperando. Amém? E quem quiser comentar, quem quiser falar alguma coisa, está aberto para que vocês compartilhem. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Gabi. Essa palavra foi, uma bênção. E, assim, esses dias, meu pastor Ronald Bezerra, ele fez uma série de mensagens sobre perguntas que Deus fez ao seu povo, né? Para levar o seu povo a uma reflexão do seu estado. E ele citou essa pergunta, até o tema da pregação dele era: o que você quer que eu te faça? Que foi essa última pergunta. E é muito importante nós termos essa certeza. Bartimeu, né? Ele tinha certeza do que ele queria. Ele sabia muito bem o que ele queria. Quando apareceu a oportunidade dele, ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu não quero que o Senhor me dê uma esmola, que ele era cego e, né, em situação de rua, vamos dizer assim. Ele não tinha casa, não tinha nada, então ele vivia de esmolas. Ele podia ter simplesmente: vou pedir uma esmolinha aqui, Senhor, me enche de ouro, sabe? Senhor, me faz rico. Não, eu quero que o Senhor me cure. E uma coisa que ficou muito no meu coração era que, como ele sabia o que ele precisava, ele foi direto naquilo que ele precisava. Sabe, naquelas Black Fridays que a gente vê, tipo assim, tem uma chapinha que eu quero aqui, tá na promoção, eu vou voando em cima dela. E é assim que nós temos que ser em relação à nossa cura, em relação à bênção que nós estamos buscando do Senhor. Nós precisamos saber o que nós queremos e aí a gente vai apresentar diante dele, né? E isso, depois que eu ouvi essa palavra, me deu um start, assim, para eu parar de apresentar diante de Deus coisa avulsa, tipo: ai, Senhor, eu quero ser bem-sucedida. Em quê? Como? Sabe? Eu tava pedindo esmola para Deus. Eu tava pedindo só uma esmolinha, uma moedinha aqui, assim. Não, ele tem... Tipo assim, quando Bartimeu falou assim: eu quero ser curado, Jesus o curou, Jesus deu liberdade para ele, sabe? Cristo entregou ali tudo que ele precisava para viver uma vida digna. E se nós tivermos consciência do que nós precisamos para viver uma vida digna, Deus não vai nos negar. Se nós estivermos na presença dele, ele não vai nos negar. Ele diz na palavra dele, né? Se um pai humano sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, né? Que sou bom. Deus é bom. Mas é isso aí. Glória a Deus, meninas. Glória a Deus, Gabi. Deus abençoe e te use cada vez mais. Amém, glória a Deus, Gabi, foi bênção demais. E enquanto você estava falando, essa história ela é incrível, né? Quando o Senhor fala que o que você quer que eu te faça para Ele, eu acho que vai muito como se o Senhor quisesse ouvir da nossa própria boca o que Ele quer que a gente faça, o que a gente quer que Ele faça. É muito assim, as palavras ela têm poder. Então a gente precisa muitas vezes falar, apresentar para o Senhor. Ele é o nosso Pai. Um bom pai escuta o seu filho e é assim que o Senhor faz conosco. Então muitas vezes o Senhor está perguntando para você o que que você quer que eu te faça. E nós com fé nós precisamos dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor me cure,
eu quero que o Senhor me liberte, eu quero que o Senhor restaure a minha vida, eu quero que o Senhor cure a minha vida financeira, a minha vida sentimental, os meus relacionamentos. Então, muitas vezes, nós vamos precisar apresentar isso para o Senhor. E eu tive uma experiência esse ano, e eu lembro que eu ficava assim, só pensando em algo, assim, né? Algo bem particular mesmo. Falava, ai, Senhor, preciso disso. Ai, mas eu não apresentava mesmo de forma, sabe, falar com as minhas próprias palavras de Senhor, é isso que eu quero. E se essa for a sua vontade, amém. E eu lembro que um dia, assim, sentado na cama, eu falei, realmente, Senhor, é isso que eu quero. E depois as coisas começaram a fluir de uma forma, assim, sobrenatural mesmo. Eu comecei a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Então, o Senhor quer que a gente fala. E o Senhor está perguntando para você, assim como a Gabi disse essa noite, o que você quer que eu te faça? Então, quando você estiver orando, fale para o Senhor, abra o seu coração. Um bom pai, ele vai te ouvir. Ele vai ouvir as suas súplicas, ele vai ouvir o seu clamor. E faça como o cego, né, Gabi? O pessoal tava assim, repreendendo ele, tipo, sai daqui, o que você tá fazendo? Volta aí pro seu lugar. Ele, não, eu vou gritar o mais alto que eu puder pro Senhor me ouvir. Glória a Deus por essa palavra. Bênção demais. Amém? Opa. Amém, glória a Deus, gente. Falou muito como tem falado ainda, tá aqui assim, ó. Ai, Glória a Deus. o que você quer que eu te faça, Gabriela?